Terra solta, pedrisco, calhau que a pólvora ou o alvião arrancaram ao pedernal profundo, esse pouco o transportam por mão de homem os carrinhos, enchendo o vale com o que se vai arrasando do monte ou extraindo os novos caboclos. Para o entulho de maior porte e arrastado peso andam os carros grandes, chapeados de ferro, que os bois e as bestas puxam sem mais pausa que carregar e descarregar. Aos andaimes, pelas travejadas rampas de madeira, sobem homens as pedras suspensas do jugo que sobre os ombros e a nuca lhes assenta. Para sempre seja louvado quem inventou o xinguiço, alguém a quem lhe doia. São trabalhos já ditos, que mais facilmente se recapitulam por serem de força bruta. Porém, é a causa da sua reiteração não consentir que esqueçamos o que, por tão comum e de tão mínima arte, se costuma olhar sem mais consideração, que distraidamente vermos os nossos próprios dedos escrevendo, assim, de um modo e outro ficando oculto aquele que faz sob aquilo que é feito. Muito melhor veríamos e muito mais se olhássemos de alto, por exemplo, pairando na máquina voadora sobre este lugar de Mafra, o passeado em monte, o conhecido vale, a Ilha da Madeira, que as estações escureceram de chuva e sol, e alguns tabuados apodrecem já, o derrubamento das árvores no Pinhal de Leiria e nos termos de Torres Vedras e Lisboa. Os fumos diurnos e noturnos dos fornos de tijolo e cal, que entre Mafra e Cascais são centenas. Os barcos que os tijolos trazem do Algarve e de entre Douro e Minho e os vão descarregar. Teja dentro. Por um canal aberto abraço ao Cais Santo António do Tujal, os carros que, por Monta Chique e Pinheiro de Loures, trazem estas e outras matérias ao convento de Sua Majestade. E aqueles outros que carregam as pedras de Pero Pinheiro. Não há melhor miradouro que este onde estamos. Não faremos ideia da grandeza da obra se o padre Bartolomeu Lourenço não tivesse inventado a passarola. A nós, nos sustentam no ar as vontades que o Imunda juntou dentro das esferas de metal. Lá embaixo, outras vontades andam, presas ao globo terra pela lei da gravidade e da necessidade. Se pudéssemos contar os carros que se movem por estes caminhos de ir e voltar, próximos ou mais longe, chegaríamos aos 2500. Vistos daqui, parece que estão parados. É por ser tão pesada a carga, mas os homens, se os quisermos ver, tem de ser mais perto. Durante muitos meses, Baltazar puxou e empurrou carros de mão, até que um dia se achou cansado de ser mula de liteira, ora à frente, ora atrás, e tendo prestado públicas e boas provas que perante oficiais do ofício, passou a andar com uma junta de bois das muitas que El-Rei tinha comprado. Fora de boa ajuda na promoção o José Pequeno, a cuja corcundice o Abegão achava sua graça, ao ponto de dizer que o boeiro ficava com a cara à altura do focinho dos bois, e era quase verdade. Mas, se pensou que com isso o ofendeu, muito enganado estava, porque o José Pequeno, pela primeira vez, ganhou consciência do gosto que lhe dava poder olhar direito com os seus olhos de homem, os imensos olhos dos animais, imensos e mansos, onde via refletida a sua própria cabeça, o tronco e lá para baixo, sumindo-se na fimbre interior da pálpebra as pernas. Quando um homem cabe inteiro no olho de um boi, pode-se enfim reconhecer que o mundo está bem construído. Fora de boa ajuda José Pequeno, porque instou com o Abegão que passasse Baltazar 7 sóis a boieiro. Se já andava com os bois um aleijado, podiam andar 2. Fazem companhia um ao outro, e se ele não se entender com o trabalho, não arrisca nada, volta para os carros de mão. Em um dia se verá a habilidade do homem. Depois, sabia Baltazar o bastante, mesmo não lidando com eles há tantos anos, e em 2 trajetos logo se viu que o gancho não era defeito e que a mão direita não esquecera nenhuma cláusula da arte da aguilhada. Quando nessa noite chegou a casa, ia tão contente como quando, em garoto, descobrira o primeiro ovo num ninho, quando o homem estivera com a primeira mulher, quando soldado ouvira o primeiro toque de trombeta e de madrugada sonhou com os seus bois e a mão esquerda nada lhe faltava, se até Belimunda ia montada num dos animais. Entenda isto quem souber de sonhos sonhados.
Estava Baltazar há pouco tempo nesta sua nova vida, quando houve notícia de que era preciso ir a Pero Pinheiro buscar uma pedra muito grande que lá estava, destinada à varanda que ficará sobre o pórtico da igreja. Tão excessiva a tal pedra que foram calculadas em 200 as juntas de bois necessárias para trazê-la, e muitos os homens que tinham de ir também para as ajudas. Em Pero Pinheiro se construíra o carro que haveria de carregar o calhau, espécie de nau da Índia com rodas. Isto dizia quem já o tinha visto em acabamentos e igualmente pusera os olhos alguma vez na nau da comparação. Exagero será, de certo, melhor é julgarmos pelos nossos próprios olhos, com todos estes homens que se estão levantando noite ainda e vão partir para Pero Pinheiro, eles e os 400 bois e mais de 20 carros que levam os petrechos para a condução. Convém a saber, cordas e calabares, cunhas, alavancas, rodas sobressalentes, feitas pela medida das outras, eixos para o caso de se partirem alguns dos primitivos, escoras de vário tamanho, martelos turqueses, chapas de ferro, gadanhas para quando for preciso cortar o feno dos animais, e vão também os mantimentos que os homens hão de comer, fora o que puder ser comprado nos lugares. Um tão numeroso mundo de coisas carregando os carros que quem julgou fazer a cavalo a viagem para baixo vai ter de fazê-la por seu pé. Nem é muito, 3 léguas para lá, 3 léguas para cá. É certo que os caminhos não são bons, mas tantas vezes já fizeram os bois e os homens esta jornada com outros carregos que só de pôr no chão a pata e a sola logo veem que estão em terra conhecida, ainda que custosa de subir e perigosa de descer. Daqueles homens que conhecemos no outro dia, vão na viagem José Pequeno e Baltazar, conduzindo cada qual sua junta, e entre o pessoal peão, só para as forças chamado vai o de Cheleiros, aquele que lá tem a mulher e os filhos. Francisco Marques é o nome dele. E também vai Manuel Milho, o das ideias que lhe venham e não sabe de onde. Vão outros Josés e Franciscos e Manuéis. Serão menos os Baltazares e haverá Joões, Álvaros, Antónios e Joaquins, talvez Bartolomeus, mas nenhum o tal. E Pedros e Vicentes e Bentos, Bernardos e Caetanos, tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo se atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação. Só para isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende. Alcim, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Jovino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier, Zacarias. Uma letra de cada um para ficarem todos representados. Porventura, nem todos estes nomes serão os próprios do tempo e do lugar, menos ainda da gente, mas enquanto não se acabar quem trabalhe, não se acabarão os trabalhos, e alguns destes estarão no futuro de alguns daqueles, à espera de quem vier a ter o nome e a profissão. De quantos pertencem ao alfabeto da amostra e vão a Pero Pinheiro, pese-nos deixar ir sem vida contada aquele Brás, que é ruivo e Camões do olho direito. Não tardaria que se começasse a dizer que isto é uma terra de feituosos, um marreco, um maneta, um zarolho, e que estamos a exagerar a cor da tinta, que para heróis se deverão escolher os belos e formosos, os esbeltos e escorreitos, os inteiros e completos. Assim o tínhamos querido. Porém, verdades são verdades. Antes se nos agradeça não termos consentido que viesse à história quanto há de belfos e tartamudos, de coxos e prognatas, de zambros e epiléticos, de orelhudos, parvos, de orelhudos e parvos, de albinos e de alvares, os da sarna e os da chaga, os da tinta e do tinhó. Então sim, se veria o cortejo de Lázaros e quasimodos que estão saindo da vila de Mafra, ainda madrugada. O que vale é que da noite todos os gatos são pardos e vultos todos os homens. Se Belimunda tivesse vindo à despedida sem ter comido o seu pão, que vontade veria em cada um a de ser outra coisa. Mas o sol nasceu. Logo se pôs quente o dia, nem admira, se julho é. 3 léguas para este povo de andarilhos não é jornada de matar,
Tanto mais que o comum do pessoal regula o passo pela andura dos bois, e estes não sabem de nenhum motivo para ir depressa. Soltos de carga, apenas jungidos aos pares, vão desconfiados da fartura e quase sentem inveja dos mansos que vêm puxar os carros dos petrechos. É como estar na engorda antes do matadouro. Os homens, já se disse, vão devagar, calados uns, outros conversando, cada qual puxava aos amigos que tem, mas a um deles chegou-se-lhe o fogo ao rabo e, mal saiu de Mafra, largou num trote curto. Parecia que ia a cheleiros salvar o pai da forca. Era o Francisco Marques, que aproveitava a ocasião para ir enforcar-se entre as pernas da mulher. Agora que ela já a despejou, ou não será tal a ideia, talvez queira apenas estar com os filhos, dar uma palavra à esposa, cortejá-la somente, sem pensar em fornicações que teriam de ser apressadas porque os companheiros vêm aí atrás. E pelo menos a Pedro Pinheiro convém que chegue ao mesmo tempo que eles. Já à nossa porta estão passando. Afinal, sempre me deitei contigo. O menino está a dormir. Não dá por nada. Os outros mandamos-los ver se está a chover. E eles entendem que o pai quer estar com a mãe. Que seria de nós se El Rei tem mandado fazer o convento no Algarve? E ela perguntou: já te vais? E ele respondeu: que remédio, mas na volta, acampando nós perto, fico toda a noite contigo. Quando Francisco Marques chegou a Pedro Pinheiro, a deitar os bofos pela boca, de perna fraca, já estava armado o arraial. Enfim, não havia barracas, não havia tendas, os soldados eram apenas os da vigilância costumada, mas parecia aquilo uma feira de gado, mais de 400 cabeças, e os homens, andando pelo meio dos bois, apartando-os para um lado, e com isso espantavam-se alguns animais, davam grandes cabeçadas, aparatosas, mas sem malícia. Depois acomodaram-se a comer o feno que estava a ser descarregado dos carros. Iam ter muito que esperar. Agora, comiam rapidamente os homens da pá e da enxada, que esses eram precisos lá adiante. A mãe estava em meio, a manhã estava em meio, o sol batia já violento no chão duro e seco, coberto de miúdos fragmentos de mármore, lascas, esquírulas e, a um lado e outro do rebaixo fundo da pedreira, grandes blocos esperavam a sua vez ser levados a Mafra. Estava-lhes certa a viagem, mas hoje não. Alguns homens tinham-se juntado no meio do caminho. Os de trás tentavam olhar por cima das cabeças dos outros ou forcejavam por furar pelo meio delas, e Francisco Marques aproximou-se, compensando o atraso com o empenho de saber que é que estão a ver além. Por acaso foi o Ruivo que lhe respondeu: é a pedra. E o outro acrescentou: nunca vi uma coisa assim em dias da minha vida. E abanava a cabeça, abismado. Nisto vieram os soldados e com ordens e empurrões afastaram o ajuntamento. Cheguem-se para lá. Os homens são tão curiosos como os cachopos. E veio o oficial da vedoria que tinha encargo deste transporte. Apartem-se, deem campo. Lá se afastaram os homens, atropelando-se, e ela apareceu. Bem tinha dito Brás Ruivo e Zarolho. A pedra. Era uma laje retangular enorme, uma brutidão de mármore rugoso que assentava sobre troncos de pinheiro. Chegando mais perto, sem dúvida, ouviríamos o gemer da seiva, como ouvimos agora o gemido de espanto que saiu da boca dos homens. Neste instante em que a pedra desafogada apareceu em seu real tamanho, aproximou-se o oficial da vedoria e pôs-lhe a mão em cima, como se estivesse tomando posse dela em nome de sua majestade. Mas se estes homens e estes bois não fizeram a força necessária, todo o poder de El Rei será vento, pó e coisa nenhuma. Porém, farão a força. Foi para isso que vieram, para isso deixaram terras e trabalhos seus, trabalhos que eram também de força em terras que a força mal amparava. Pode o vedor estar sossegado, que aqui ninguém se irá negar. Os homens da pedreira aproximam-se, vão terminar e apurar o corte da pequena elevação para onde a pedra havia sido arrastada, em modos de fazer-lhe uma parede vertical à face do lado mais estreito da laje. É aqui que virá a custar a nau da Índia. Mas, primeiro, terão os homens vindos de Mafra de abrir uma larga avenida por onde baixará o carro. Uma rampa que suavemente vá até à estrada, só depois da viagem poderá começar. Armados de alviões e pás,
Os homens de Mafra avançaram. Já o oficial riscou no chão o traçado deste rebaixo e Manuel Milho, que estava ao lado do de Cheleiros, medindo-se com a laje agora tão próxima, disse: é a mãe da pedra. Não disse que era o pai da pedra. Sim, a mãe. Talvez porque viesse das profundas, ainda maculada pelo barro da matriz, mão gigantesca sobre a qual poderiam deitar-se quantos homens, ou ela esmagá-los a eles. Quantos? Faça as contas quem quiser, que a laje tem de comprimento 35 palmos, de largura 15 e a espessura é de 4 palmos. E, para ser completa a notícia, depois de lavrada e polida, lá em Mafra ficará só um pouco mais pequena, 32 palmos, 14, 3, pela mesma ordem e partes. E quando um dia se acabarem palmos e pés por se terem achado metros na terra, irão outros homens a tirar outras medidas e encontrarão 7 metros, 3 metros, 64 centímetros. Tome nota. E porque também os pesos velhos levaram o caminho das medidas velhas, em vez de 2112 arrobas, diremos que o peso da pedra da varanda da casa, que se chamará de Benedictione, é de 31.021 quilos. 31 toneladas em números redondos, senhoras e senhores visitantes. E agora, passemos à sala seguinte, que ainda temos muito que andar. Entretanto, durante todo o dia, os homens cavaram a terra. Vieram os boieiros dar uma ajuda. Baltazar Sete Sóis tornou ao carro de mão sem desdouro. É bom que não esqueçamos os trabalhos pesados. Ninguém está livre de voltar a precisar deles. Imaginemos que amanhã se perde o sentido da alavanca. Não haverá mais remédio que meter o ombro e o braço, até que ressuscite Arquimedes e diga: dei-me um ponto de apoio para vocês levantarem o mundo. Quando o sol se pôs, estava aberta a avenida numa extensão de 100 passos até à estrada calcetada, que mais folgadamente fora andada durante a manhã. Cearam os homens e foram dormir. Espalhados por estes campos, debaixo das árvores, ao abrigo dos blocos de pedra alvíssimos que se tornaram fulgurantes quando a lua nasceu. A noite estava quente. Se algumas fogueiras ardiam, era apenas para a companhia dos homens. Os bois ruminavam, deixando coar o fio de bava que devolvia à terra os sucos da terra, aquela aonde tudo volta, até as pedras com tanto trabalho alçadas, os homens que as erguem, as alavancas que as suportam, os calços que as amparam. Nem os senhores imaginam a soma de trabalho que está neste convento. Escuro ainda, tocou a corneta. Os homens levantaram-se, enrolaram as mantas, os boieiros foram jungir os bois, e da casa onde dormira desceu o vedor à pedreira com os seus ajudantes, mais os olheiros, para saberem estes que ordens haveriam de dar e para quê. Descarregaram-se dos carros as cordas e os calabares. Descarregaram-se dos carros as cordas e as calabres e os calabres. Descarregaram-se dos carros as cordas e os calabres, dispuseram-se as juntas de bois pelo caminho acima em 2 cordões, mas ainda faltava vir a nau da Índia. Era uma plataforma de grossos madeiros assente sobre 6 rodas maciças de eixos rígidos, no tamanho um pouco maior que a laje que teria de transportar. Vinha puxada a braço em grande alarido de quem fazia a força e de quem a mandava fazer. Um homem distraiu-se, deixou ficar um pé debaixo da roda. Ouviu-se um berro, um grito de dor insuportada. A viagem começa mal. Baltazar estava perto com os seus bois. Viu o sangue esguichar e num repente achou-se em Jerez de los Caballeros, 15 anos atrás. Como o tempo passa. Com ele costumam passar as dores, mas para passarem estas é cedo ainda. O homem já lá vai gritando sempre. Levam-no num esquife para Morlena, onde há uma enfermaria. Talvez escape com menos um bocado da perna. Merda. Também em Morlena dormiu Baltazar uma noite com Belimunda. É assim o mundo. Junta no mesmo lugar o grande gosto e a grande dor. O bom cheiro dos humores sadios e o podre fétido da ferida gangrenada. Para inventar céu e inferno não seria preciso mais que conhecer o corpo humano.
Já não se vê sinal do sangue que ficou no chão. Passaram as rodas do carro, pisaram os pés dos homens, as patas patudas dos bois, a terra sugou e confundiu o resto. Só um calhau que foi arredado para o lado ainda conserva alguma cor. A plataforma desceu muito devagar, amparada no declive pelos homens que prudentemente iam folgando as cordas, até finalmente entestar com a parede de terra que os pedreiros tinham alisado. Agora sim, se veriam ciência e arte. Com grandes pedras foram calçadas as rodas todas do carro, para que não se afastasse da parede quando a laje fosse puxada de cima dos troncos e descaísse e deslizasse sobre a plataforma. Toda a superfície desta foi coberta de barro para reduzir o atrito da pedra contra a madeira. E, enfim, começaram a ser passados os calabres, de modo a abraçarem a laje no sentido do comprimento, um de cada lado, por fora dos troncos, outro que a cingia em toda a sua largura, assim se formando 6 pontas que na dianteira do carro se juntaram e ataram ao rijo madeiro reforçado de cintas de ferro, de onde nasciam 2 outros calabres mais grossos, que eram os tirantes principais, sucessivamente acrescentados com ramos de menor grossura a que deviam puxar os bois. Não é este, aqui, o caso de levar menos tempo a fazer do que a explicar. Pelo contrário, o sol já nasceu, já se levantou por cima daqueles montes que ali além vemos, e ainda agora estão a ser reforçados os últimos nós. Deitou-se água para cima do barro que entretanto secara. Mas primeiro é preciso dispor as juntas de bois a boa distância, tensas todas as cordas o bastante para que não se perca a força de arrastamento por causa dos desencontros. Puxo eu, puxas tu, tanto mais que afinal não há espaço que chegue para as 200 juntas e a tração tem de ser exercida a direito, em frente e para cima. É um bico de obra, disse o José Pequeno, que era o primeiro do cordão da esquerda. Se de Baltazar veio alguma opinião, não chegou a ser ouvida porque está mais longe. Lá no alto, o mestre da manobra vai dar a voz. Um grito que começa arrastando e depois acaba secamente como um tiro de pólvora, sem ecos. Eu! Se os bois puxarem mais de um lado que do outro, estamos mal avisados. Eu! Agora saiu o grito, 200 bois agitaram-se, puxaram, primeiro de esticão, depois com uma força contínua, logo interrompida, porque há os que escorregam, outros inclinam para fora ou para dentro. Questão de ciência do boieiro. As cordas roçam asperamente os costados. Enfim, entre clamores, insultos e incitamentos, acertou-se a tração por alguns segundos e a laje avançou um palmo, trilhando debaixo de si os troncos. O primeiro puxão foi certo, o segundo errou. O terceiro teve de ajustar os 2. Agora só puxam estes. Aqueles aguentam finalmente. A laje começou a avançar sobre a plataforma, ainda mantida acima dela pela altura dos troncos, até que se desequilibrou, desceu bruscamente e caiu para o carro. Tumba! A aresta rugosa caiu para o carro. Tumba! A aresta rugosa mordeu os madeiros e aí simbolizou a pedra. Ter ou não ter estendido ali o barro seria o mesmo que nada, se não aparecessem outras providências. Subiram homens à plataforma com longas e fortíssimas alavancas, esforçadamente soergueram a pedra ainda instável, e outros homens introduziram-lhe debaixo calços com rastro de ferro que puderam deslizar sobre o barro. Agora vai ser fácil. Ei-oh! 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 Todo o mundo puxa com entusiasmo, homens e bois. Pena é que não esteja Dom João V no alto da subida. Não há povo que puxe melhor que este. Já os calabres laterais foram largados. Toda a tração se exerce naquele que abraça a pedra no sentido da largura. É quanto basta. Parece a laje leve, tão facilmente escorrega sobre a plataforma. Só quando enfim descai por inteiro se ouve a retumbar o peso. Todo o arcabouço do carro range. Se não fosse estar o chão naturalmente calcetado, calhaus sobre calhaus, enterrar-se-iam as rodas até aos cubos. Foram retirados os grandes blocos de mármore que serviam de calços.
Já não há perigo que o carro fuja. Agora avançam os carpinteiros com maços, trados e formões, abrem a espaços na espessa plataforma ao rente da loja, janelas retangulares onde vão encaixando e batendo cunhas, depois fixam-nas com pregos grossos. É um trabalho que leva o seu tempo. O resto do pessoal está por aí, descansando pelas sombras. Os bois ruminam e sacodem os moscardos, o calor é muito. Tocara para o jantar quando os carpinteiros acabaram a tarefa e o vedor vem dar ordens para se atar a laje ao carro. É a operação que está a cargo dos soldados, talvez por causa da disciplina e da responsabilidade, talvez por estarem habituados com a artilharia. Em menos de meia hora, a pedra fica solidamente atada, cordas e mais cordas, como se fizesse corpo com a plataforma. Onde uma for, vai a outra. Não há nada a emendar, é obra asseada. Visto de largo, o carro é um bicho de carapaça, um cágado atarracado, sobre pernas curtas e, como está sujo de barro, parece ter acabado de sair da terra funda. É ele próprio terra que prolonga a elevação a que ainda está encostado. Os homens e os bois estão no seu jantar. Depois será a hora da cesta. Se a vida não tivesse tão boas coisas como comer e descansar, não valia a pena construir conventos. Diz-se que o mal não atura, embora pela fadiga que traz consigo pareça às vezes que sim, mas o que nenhuma dúvida tem é não durar o bem sempre. Está um homem em suavíssimo torpor, ouvindo as cigarras. Não foi a comida fartura, mas um estômago avisado sabe encontrar muito no pouco. E além disso, temos o sol que também alimenta. Eis senão quando ressoa a corneta. Se estivéssemos no vale de Jussafá, mandávamos acordar os mortos. Assim, não há outro remédio que levantarem-se os vivos. Recolhem-se aos carros os petrechos diversos, que de tudo é preciso dar contas no inventário. Verificam-se os nós, faz-se a ligação dos calabres ao carro e à nova voz de "Eio!". Os bois, em desencontrada agitação, começam a puxar. Fincam os cascos no solo irregular da pedreira. As aguilhadas picam os cachaços e o carro, como se estivesse a ser arrancado do forno da terra, move-se devagar. As rodas trituram os fragmentos de mármore que juncam o chão. Pedra como esta de hoje é que nunca daqui saiu. O vador e certos auxiliares graduados já montaram nas mulas. Outros deles farão o caminho a pé por necessidade ou obrigação. São subalternos, mas todos têm uma parte da ciência e outra de mando. A ciência por causa do mando, o mando por causa da ciência. Não é o caso deste arraial de homens e bois, que são mandados sós, uns e outros. E o melhor, é sempre o que mais força for capaz de fazer. Aos homens pede-se por acrescentamento algum jeito, não puxar ao contrário, meter a tempo o calço à roda, dizer as palavras que estimulam os animais, saber juntar a força à força e multiplicar ambas, o que enfim não é despiciando a ciência. O carro já subiu até meio da rampa, 50 passos, se tanto, e continua, oscilando duramente nos ressaltos das pedras, que isto não é coche de alteza, nem seja de eclesiástico. Esses molejam como Deus manda. Aqui os eixos são rígidos, as rodas trambolhos, não luzem arreios nas lombeiras dos bois, nem os homens apuram librés nos encontros. É uma tropa fandanga, que não irá aos triunfais cortejos, nem será admitida na procissão de Corpus Christi. Uma coisa é transportar a pedra para a varanda de onde o patriarca, daqui por uns anos, nos há de abençoar a todos. Outra, e melhor, seria sermos nós a bênção e o abençoador, assim como semear o pão e comê-lo. Vai ser uma grande jornada. Daqui a Mafra, mesmo tendo El Rei mandado consertar as calçadas, o caminho é custoso, sempre a subir e a descer, ora ladeando os vales, ora empinando-se para as alturas, ora mergulhando a fundo. Quem fez as contas aos 400 bois e aos 600 homens, se as errou, foi na falta, não que estejam de sobra. Os moradores de Pero Pinheiro desceram à estrada para admirar o aparato. Nunca se viu tanta junta de bois desde que começou a obra. Nunca se ouviu tão alto vozear. E há quem comece a ter saudades de ver partir aquela tão formosa pedra, criada aqui nesta nossa terra de Pero Pinheiro. Oxalá não se parta pelo caminho,
Para isso não valia a pena ter nascido. O vedor já seguiu à frente. É como um general de batalha com o seu Estado-Maior. Os seus ajudantes de campo, os seus ordenanças, vão reconhecer o terreno, medir a curva, calcular o declive, prever o acampamento. Depois regressam ao encontro do carro. Quanto andou? Se de Pero Pinheiro saiu, em Pero Pinheiro ainda está. Neste primeiro dia, que foi só a tarde, não avançaram mais que 500 passos. A estrada era estreita, atropelavam-se nela as juntas de bois, um cordão de cada lado, sem espaço de manobra. Metade da força de tração perdia-se por não haver igualdade no arranque. As ordens ouviam-se mal. E lá estava o peso assombroso da pedra. Quando o carro tinha de parar, ou porque uma roda se metesse numa cova do caminho, ou porque o esforço compassado dos bois se medisse de repente com uma subida e obrigasse a uma pausa, parecia que já não seria possível movê-lo mais. E quando finalmente avançava, todos os madeiros rangiam como se fossem libertar-se das cintas e dos grampos de ferro. E esta ainda era a parte mais fácil da viagem. Nessa noite, os bois foram descangados, mas deixaram-nos na estrada, não os reuniram em malhada. A lua nasceu mais tarde. Muitos homens já dormiam com a cabeça em cima das botas. Os que as tinham. Alguns chamavam-os a luz fantasmal. Ficavam a olhar o astro e nele viam distintamente o vulto do homem que foi cortar silvas em dia de domingo e a quem o Senhor castigou, obrigando-o a carregar por toda a eternidade o molho que juntara antes que o fulminasse a sentença, assim ficando em desterro lunar, a servir de emblema visível da justiça divina. Para escarmento de irreverentes, Baltazar fora à procura de José Pequeno. Os dois encontraram Francisco Marques e, com mais alguns, arrumaram-se em redor de uma fogueira que a noite arrefecia. Mais tarde chegou-se-lhes Manuel Milho, que contou uma história. Era uma vez uma rainha que vivia com o seu real marido em palácio, mais os filhos, que eram um infante e uma infanta, assim deste tamanho, e então disse que o rei gostava muito de ser rei, mas a rainha é que não sabia se gostava ou não de ser o que era, porque nunca lhe tinham ensinado a ser outra coisa. Por isso não podia escolher e dizer gosto mais de ser rainha, ainda se ela fosse como o rei, que esse gostava de ser o que era, porque outra coisa também lhe não tinham ensinado. Mas a rainha era diferente. Se fosse igual, não haveria história. Então, aconteceu que lá no reino havia um ermitão que correra muitas aventuras e depois de levar anos e anos a corrê-las, foi meter-se naquela cova. Ele vivia numa cova do monte, não sei se já tinha dito, e não era ermitão desses de reza e penitência, chamavam-lhe ermitão porque vivia sozinho. A comida dele era o que apanhava. Se lhe davam outra, não recusava, mas pedir, nunca pediu. Ora, uma vez a rainha foi passear ao monte com o seu séquito e disse à aia mais velha que queria falar ao ermitão para lhe fazer uma pergunta. E a aia respondeu: saiba, vossa majestade, que este ermitão não é de igreja, é homem como os outros. A diferença é que vive sozinho num buraco. Isto disse a aia, mas nós já sabíamos. E a rainha respondeu: a pergunta que quero fazer não é de religião. E então foram andando e quando chegaram à boca da cova, um pajem gritou para dentro e o ermitão apareceu. Era um homem já avançado na idade, mas robusto, assim como uma árvore de encruzilhada, e quando apareceu perguntou: quem me chama? E o pajem disse: Sua Majestade a Rainha. E pronto, por hoje acabou-se a história. Vamos dormir. Protestaram os outros que queriam saber o resto do conto da rainha e do ermitão. Porém, Manuel Milho não se deixou convencer. Que amanhã também era dia. Tiveram de conformar-se. Foi cada qual ao seu sono, cada qual pensando antes que ele chegasse, consoante as suas conhecidas inclinações.
José Pequeno, que o rei se calhar já não se atrevia com a rainha, mas se o ermitão é velho, como é que vai ser? Baltazar, que a rainha é Belimunda e ele próprio ermitão. Nisto se confirma por ser a história de homem e mulher, embora as diferenças sejam tantas. Francisco Marques, que como esta história vai acabar, sei eu, em Chegando a Chaleiros explico. A lua já acolá vai. Não é que pese muito um molho de silvas, o pior são os espinhos. Mal parece vingar-se Cristo da coroa que lhe puseram. O dia seguinte foi de grandes aflições. A estrada alargava-se um pouco. Podiam, portanto, as juntas de bois manobrar mais à vontade, sem atropelos. Mas o carro, pelo seu tamanho, pela rigidez dos eixos e também pela carga que suportava, virava dificultosamente nas curvas. Por isso, tinham de arrastá-lo lateralmente, primeiro à frente, depois atrás. As rodas resistiam, empeçavam nas pedras que era preciso desfazer a malho. E ainda assim não se queixavam os homens se havia espaço para desatrelar e tornar a atrelar os bois suficientes para deslocar o carro, de modo a encestá-lo novamente com o caminho. As subidas, se não havia curvas, resolvia-se a força bruta. Tudo a puxar, os bois esticando as cabeças para diante, quase a tocarem com os focinhos os quartos traseiros dos da frente. Resvalando às vezes na bosta e na urina que faziam regueiros em valetas abertas aos poucos pelo calcar das patas e pelo trilhar das rodas. A cada duas juntas de bois ia um homem. Viam-se-lhes as cabeças e as aguilhadas até longe, entre as armações dos animais, por sobre os dorsos fulvos. Só do José Pequeno se não distinguia o vulto. Nem admira. Estaria falando à orelha dos seus bois, manos na altura. Puxem, boizinhos, puxem! Mas a aflição tornava-se agonia se o caminho era a descer. A todo momento o carro se escapava. Era preciso meter-lhe logo os calços, desatrelar as juntas quase todas. 3 ou 4 de cada lado chegavam para mover a pedra. Mas então tinham os homens de pegar às cordas da traseira da plataforma, centenas de homens como formigas, de pés fincados no chão, corpos inclinados para trás, músculos retensos, sustentando o carro que ameaçava arrastá-los para o vale, lançá-los para fora da curva como uma chicotada. Os bois, mais acima ou mais abaixo, ruminavam sossegadamente, olhando a agitação, as correrias dos homens que davam ordens, o vedor a cavalo, na mula, os rostos congestionados e alagados de suor, e eles ali, quietos à espera da sua vez, tão tranquilos que nem a aguilhada se movia, apoiado contra jugo. Alguém teve a ideia de atrelar bois à parte de trás da plataforma, mas tiveram de desistir porque o boi não compreende uma aritmética de esforço que vem a resultar em 2 passos em frente e 3 à retaguarda. O boi ou vence a rampa e faz subir o que deveria descer, ou é arrastado sem resistência e chega esfacelado onde deveria poder repousar. Neste dia, desde o nascer do sol até ao fim da tarde, fizeram uns 1500 passos, menos de meia légua das nossas, ou, se quisermos lugar por comparação, o equivalente a 200 vezes o comprimento da laje. Tantas horas de esforço para tão pouco andar. Tanto suor, tanto medo e aquele monstro de pedra a resvalar quando devia estar parado, imóvel quando deveria mexer-se, amaldiçoado sejas tu, mais quem da terra te manda o tirar e a nós arrastar por estes ermos. Os homens deitam-se no chão sem forças, ficam arquejando de barriga para cima, olhando o céu que devagar vai escurecendo, primeiramente de um modo que parece estar o dia a nascer e não a chegar ao fim. Depois tornando-se transparente à medida que a luz vai a diminuir, e de repente, onde havia um cristal, surge uma espessura profunda e aveludada. É noite. A lua hoje virá muito mais tarde, já minguante. Todo o acampamento estará a dormir, come-se à luz das fogueiras, e a terra está fazendo concorrência ao céu. Onde lá há estrelas, aqui estão lumes. Porventura, ao redor delas, no princípio do tempo, se teriam também sentado os homens que arrastaram as pedras com que se fez a abóbada celeste. Quem sabe se teriam estes mesmos rostos fatigados
Estas barbas crescidas, estas grossas e calosas mãos, sujas, as unhas negras de luto, como é costume dizermos, este intenso suor. Então Baltazar pediu: conta lá, Manuel Milho, que foi que a rainha perguntou quando o ermitão apareceu à boca da cova? E José Pequeno deitou-se a adivinhar. Se calhar, mandou embora as aias e os pajens. Este José Pequeno é malicioso. Enfim, deixemo-lo entregue à penitência que o confessor lhe mandará fazer, se for o confitente homem para boa e reta confissão, do que convém duvidar. E demos atenção a Manuel Milho, que está dizendo: quando o ermitão apareceu à boca da cova, a rainha avançou 3 passos e perguntou: se uma mulher é rainha, se um homem é rei, que onde fazer para se sentirem mulher e homem, e não só rainha e rei? Isto foi o que ela perguntou, e o ermitão respondeu com outra pergunta: se um homem é ermitão, que haverá de fazer para sentir-se homem e não só ermitão? E a rainha pensou um bocado e disse: deixará a rainha de ser rainha, o rei não será rei, o ermitão sairá do ermitério. Isso é o que terão de fazer. Mas agora farei eu outra pergunta: que mulher e homem serão esses que não são rainha nem ermitão, e só mulher e homem, que é ser homem e mulher, não sendo estes ermitão e rainha, que é ser não sendo o que se é? E o ermitão respondeu: ninguém pode ser não sendo. Homem e mulher não existem, só existe o que forem, e a rebelião contra o que são. E a rainha declarou: eu rebelo-me contra o que sou. Diz-me agora, tu se te rebelas contra o que és? E ele respondeu: ser ermitão é o contrário de ser. Pensam os que vivem no mundo, mas ainda é ser alguma coisa. E ela, então onde está o remédio? E ele, se é mulher que queres ser, deixa de ser rainha, o resto só saberás depois. E ela, se queres ser homem, porque continuas ermitão? E ele, porque o que mais se teme é ser homem. E ela, sabes tu que é ser homem e mulher? E ele, ninguém sabe. Com esta resposta se retirou a rainha, levando atrás de si o séquito que murmurava: amanhã direi o resto. Bem fez Manuel Milho em calar-se, porque 2 dos ouvintes, José Pequeno e Francisco Marques, já ressonavam enrolados nas mantas. As fogueiras iam-se apagando. Baltazar pôs-se a olhar para Manuel Milho insistentemente. Essa história não tem pés nem cabeça. Não se parece nada com as histórias que se ouvem contar. A da princesa que guardava patos, a da menina que tinha uma estrela na testa, a do lenhador que achou uma donzela no bosque, a do touro azul, a do diabo, do alfosqueiro, a da bicha de 7 cabeças. E Manuel Milho disse: se no mundo houvesse um gigante tão grande que chegasse ao céu, dirias que os pés eram montanhas e a cabeça a estrela da manhã. Para o homem que declarou ter voado e ser igual a Deus, és muito desconfiado. Com esta censura ficou Baltazar emudecido. Depois deu as boas noites, virou-se de costas para o lume e em pouco tempo adormeceu. Manuel Milho ainda ficou acordado, a pensar no modo melhor de sair da história em que se tinha metido. Se o ermitão se faria rei, se a rainha se faria ermitoa, por que será que os contos têm de acabar sempre assim? Tão grande fora o sofrimento durante este arrastado dia que todos diziam: amanhã não pode ser pior. E, no entanto, sabiam que iria ser pior 1000 vezes. Lembravam-se do caminho que descia para o vale de Cheleiros, aquelas apertadas curvas, aqueles declives espantosos, aquelas empinadas encostas que caíam quase a pique sobre a estrada. Como será que vamos passar? Murmuravam para si próprios. Em todo aquele verão não houve dia mais quente. A terra parecia uma braseira, o sol uma espora cravada nas costas. Os aguadeiros corriam a longa fila, levando quartões de água ao ombro. Iam buscá-la aos poços que por ali havia, nas terras baixas, às vezes muito afastados, e tinham de trepar monte acima por carreiros de pé posto para encher as dornas. Não podem as galés ser piores do que isto. Perto da hora de jantar chegaram ao alto de onde se via Cheleiros no fundo do vale. Com isto mesmo é que Francisco Marques vinha contando,
Quer conseguissem descer, quer não, esta noite em companhia da mulher é que ninguém lhe atiraria. Levando consigo os ajudantes, o voador desceu até ao ribeiro que lá embaixo passava. Foi de caminho assinalando os lugares mais perigosos, os sítios onde o carro deveria ser encostado para garantir os repousos e maior segurança da pedra. E finalmente tomou a decisão de mandar desatrelar os bois e conduzi-los para um espaço desafogado. Depois da terceira curva, bastante afastados para não empatarem a manobra, suficientemente próximos para serem trazidos sem maior demora se a mesma manobra o pedisse. Assim, a plataforma ia descer a pulso. Não havia outra maneira. Enquanto estavam a ser levadas as juntas, os homens, espalhados pela crista do monte, à torreira do sol, olhavam o vale sossegado, as hortas, as sombras frescas, as casas que pareciam irreais. Tão aguda era a impressão de calma que irradiava deles. Pensariam isso ou não? Talvez. Apenas esta simplicidade. Se me apanho lá embaixo, ainda vou julgar que é mentira. Como foi? Digam-no os outros que mais sabia. Como foi? Digam-no. Como foi? Digam-no outros que mais saibam. 600 homens agarrados desesperadamente aos 12 calabres que tinham sido fixados na traseira da plataforma. 600 homens que sentiam com o tempo e o esforço isso-lhes aos poucos a tesura dos músculos. 600 homens que eram 600 medos de ser. Agora sim, ontem aquilo foi uma brincadeira de rapazes e a história de Manuel Milho uma fantasia. Que é realmente um homem quando só for a força que tiver. Quando mais não for que o medo de que lhe não chegue essa força para reter o monstro que implacavelmente o arrasta. E tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande. Com 3 ou 10 mais pequenas se faria do mesmo modo a varanda. Apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a Sua Majestade: é só uma pedra. E aos visitantes, antes de passarem à outra sala: é uma pedra. Só por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral, com suas formas nacionais e particulares, como esta de afirmar nos compêndios e histórias. Deve-se à construção do convento de Mafra ao rei Dom João V, por um voto que fez se lhe nascesse um filho. Vão aqui 600 homens que não fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se lixam, com perdão da anacrónica voz. Descesse a estrada a direito para o vale e tudo se reduziria a um jogo alternado. Acaso o divertido jogo de libertação e retenção deste papagaio de pedra, dar-lhe a guita e enrolá-la, deixá-lo deslizar enquanto a aceleração não se tornasse indominável, travá-lo a tempo para que não se precipitasse no vale, de caminho esfacelando os homens que não tivessem conseguido libertar-se. Eles, papagaios destas e de outras guitas, mas há o pesadelo das curvas. Enquanto o caminho era plano, foram os bois utilizados consoante se explicou, puxando alguns lateralmente a dianteira do carro até conseguir alinhá-lo com a reta, breve ou extensa, em que a curva se prolongava. Era apenas um trabalho de paciência, cada tão repetido se tornara rotineiro. Desatrelar, atrelar, desatrelar, atrelar dos bois era a maior fadiga. Os homens pouco mais faziam que gritar. Agora, gritariam estes de desespero diante da diabólica combinação de curva e declive que vão ter de vencer muitas vezes. Mas gritar, em tal caso, seria perder o fôlego e ele já não é muito. Estude-se antes o jeito, deixemos os gritos para quando puderem ser de alívio. O carro vai descendo até à entrada da curva, tão encostado à parte interior dela quanto possível. E aí é calçada a roda da frente desse mesmo lado, porém não há de o calço ser tão sólido que por si só trava o carro inteiro, nem tão frágil que se deixe esmagar pelo peso. Se achar que não tem o caso supremas dificuldades, é porque não levou esta pedra de Pero Pinheiro a Mafra e apenas assistiu sentado, ou se limita a olhar de longe do lugar e do tempo desta página. Assim, perigosamente travado, o carro pode ser o demoníaco capricho de ficar tão quieto como se tivesse todas as rodas cravadas no chão. É o mais comum.
Só em raríssimas condições conjuntas de inclinação da curva para o lado de fora, mínimo atrito do terreno, acentuação conveniente do declive, tudo na boa conta. Só assim a plataforma cederá sem dificuldade ao impulso lateral que será dado na sua parte de trás. O milagre é ainda maior, por si própria rodará sobre o seu único ponto de apoio lá à frente. A regra é outra vez a enorme força que vai ser preciso aplicar nos sítios ótimos, pelo tempo rigorosamente necessário, para que o movimento não seja demasiado amplo e, portanto, fatal. Ou a Deus graças pelo mal menor, exigindo novo e penoso esforço em sentido contrário. Aplicam-se as alavancas às 4 rodas posteriores. Tenta-se deslocar o carro, meio palmo que seja, para o lado exterior da curva. Os homens que trabalham às cordas ajudam, puxando na mesma direção. É uma balbúrdia. Com os das alavancas de fora, entre uma floresta de calabres esticados e tensos como fios de lâmina. Com os das cordas às vezes dispostos pela encosta abaixo, não raro escorregando e rolando por enquanto sem maior mal. Cedeu finalmente o carro. Deslocou-se 1 ou 2 palmos, mas lá à frente. Pelo tempo que esta manobra durou, a roda do lado de fora foi sucessivamente calçada e descalçada. Para prevenir o perigo de se desmendar a plataforma no meio de um destes movimentos, naquele segundo em que está como suspensa e desamparada, e sem homens suficientes para segurá-la, pois os mais deles, com todas estas confusas operações, nem espaço têm para se mover. Em cima deste valado está o diabo assistindo, pasmando da sua própria inocência e misericórdia por nunca ter imaginado suplício assim para a coroação dos castigos do seu inferno. Um dos homens que trabalham aos calços é Francisco Marques. Provou já a sua destreza, uma curva má, 2 péssimas, 3 piores que todas, 4, só se fôssemos doidos. E por cada uma delas, 20 movimentos. Tem consciência de que está a fazer bem o trabalho. Por acaso, agora nem pensa na mulher. A cada coisa a seu tempo. Toda a atenção se fixa na roda que vai começar a mover-se, que será preciso travar. Não tão cedo que torne inútil o esforço que lá atrás estão fazendo os companheiros. Não tão tarde que ganhe o carro velocidade e se escapa ao calço, como agora aconteceu. Distraiu-se talvez Francisco Marques, ou enxugou com o antebraço o suor da testa, ou olhou cá do alto a sua vila de celeiros, enfim, se lembrando da mulher. Fugiu-lhe o calço da mão no preciso momento em que a plataforma deslizava. Não se sabe como isto foi, apenas que o corpo está debaixo do carro, esmagado. Passou-lhe a primeira roda por cima, mais de 2000 arrobas, só a pedra. Se ainda estamos lembrados. Diz que uma desgraça nunca vem só, e costuma ser verdade. Diga-o qualquer de nós, porém, desta vez, o mandador delas achou que era bastante ter morto um homem. O carro, que bem poderia ter-se precipitado aos cambulhões pela encosta abaixo para logo adiante. Presa a roda numa cova da calçada, nem sempre as salvações estão onde deveriam estar. Tiraram Francisco Marques debaixo do carro. A roda passar-lhe sobre o ventre, feito numa pasta de vísceras e ossos, por um pouco se lhe separavam as pernas do tronco. Falamos da sua perna esquerda e da sua perna direita, que da outra, a tal do meio, a inquieta, aquela por amor da qual fez Francisco Marques tantas caminhadas. Dessa não há sinal, nem vestígio, nem um simples farrapito. Trouxeram um esquife, puseram-lhe o corpo em cima, enrolado numa manta que ficou logo empapada em sangue. 2 homens pegaram aos varais, outros 2 para revezamento os acompanharam, os 4 para dizer à viúva: trazemos aqui o seu homem. Vão declará-lo a esta mulher que assomou agora ao postigo, que olha ao monte onde está seu marido e diz aos filhos: vosso pai esta noite não dorme em casa. Quando a pedra chegou ao fundo do vale, as juntas de bois tornaram a ser atreladas. Porventura o mandador das desgraças se arrependeu da parcimónia primeira. Foi o caso que a plataforma desandou sobre um afloramento de rocha e entalou 2 animais contra a encosta a pique, partindo-lhes as pernas. Foi preciso acabar com eles à machadada, e quando a notícia correu, vieram os moradores celeiros ao bodo. Ali mesmo foram os bois esfolados e desmanchados. Corria o sangue pela estrada em regueiros. De nada serviram os soldados e as pranchadas que deram. Enquanto houve carne agarrada aos ossos, esteve o carro parado. Entretanto,
anoiteceu. Naquele lugar se armou acampamento, uns ainda caminho acima, outros espalhados pela margem da ribeira. O vedor e alguns seus auxiliares foram dormir debaixo de telha, os mais na forma do costume, enrolados nas mantas, extenuados da grande descida ao centro da terra, espantados de ainda estarem vivos, uns que outros resistindo ao sono com medo de ser isso a morte. Os mais chegados de amizade a Francisco Marques foram velá-lo, Baltazar, José Pequeno, Manuel Milho, uns tantos daqueles, Brás, Firmino, Isidro, Onofre, Sebastião, Tadeu, e outro de quem não se chegou a falar, Damião. Entravam, olhavam o morto. Como é possível morrer homem de tão violenta morte e tão sereno estar? Mais do que se dormisse, sem pesadelos nem apoquentações, depois murmuravam uma oração. Aquela mulher ali é que é viúva. Não sabemos que nome tem, nem adiantaria nada à história ir lá perguntar-lhe se alguma coisa adiantou escrever Damião só por escrever. Amanhã, antes de nascer o sol, recomeçará a pedra a sua viagem. Em celeiros ficou um homem para enterrar. Fica também a carne de 2 bois para comer. Não se nota a falta deles. O carro vai ladeira acima tão devagar como tem vindo. Se Deus houvesse piedade dos homens, teria feito um rasinho com uma palma da mão. Levariam as pedras menos tempo a chegar. Esta já vai no seu 5º dia. Agora, por melhor caminho, quando estiver vencida à encosta, mas sempre em desassossego de espírito, que do corpo não vale a pena falar. Doem todos os músculos dos homens, mas quem se queixa, se para isto mesmo lhes foram dados. A boiada não argumenta, nem se lastima, apenas se nega, faz que puxa e não puxa. O remédio é deixá-los descansar um migalho, chegar-lhes ao focinho um manípulo de palha. Daí a pouco, estão como se folgassem desde ontem. Ondulam as garupas alceiras pelo caminho fora. É um gosto vê-los. Enquanto não aparece outra descida, outra subida. E então agrupam-se as hostes, repartem-se os esforços, tantos para aqui, tantos para além. Puxem lá. Ei, oh! Berra a voz. Tá. Sopra a corneta. Verdadeiramente isto é um campo de batalha. Nem lhe faltam os seus mortos e os seus feridos, não sendo todos da mesma qualidade, como diríamos, 4 cabeças, que é boa maneira de contar. À tarde caiu um aguaceiro e foi bem-vindo. Tornou a chover já quando se fechara a noite, mas ninguém praguejou. Esta é a melhor sabedoria, não ligar importância ao que o céu manda, chuva ou sol, salvo se passa a mais, e mesmo assim que não bastou um dilúvio para afogar todos os homens, nem a seca é alguma vez tão grande que não se salve um fio de erva ou a esperança de o encontrar. Choveu assim uma hora, se tanto, depois as nuvens afastaram-se, até as nuvens se agastam de não lhes ligarem importância. Alargaram-se as fogueiras, homem houve que se despiu em pelote para secar as roupas, por pouco se diria ser este um ajuntamento pagão, quando sabemos que é a mais católica das ações. Levar a pedra a Garcia, a carta a Mafra, o esforço avante, a fé a quem a pudesse merecer, condição sobre a qual infinitamente discutiríamos se não fosse estar Manuel Milho a contar a sua história. Falta aqui um ouvinte, só eu e tu, damos pela ausência. Outros nem sabiam quem fosse Francisco Marques. Alguns o viram morto, a maior parte nem isso. Não se vá julgar que desfilaram 600 homens diante do cadáver em última e comovida homenagem. São coisas que só acontecem nas epopeias. Vamos nós então à história. Um dia, a rainha sumiu-se do palácio onde vivia com o marido rei e os filhos infantes, e como tinham corrido os uns de que a conversa na cova não fora como a têm rainhas e ermitões costumadamente, antes parecer a passo de dança e cauda de pavão, entrou o rei em furor ciumento e foi a correr à cova, já se imaginando, enxovalhado na sua honra, que os reis são assim, têm uma honra maior que a dos outros homens, nota-se logo pela coroa, e quando chegou não viu ermitão nem rainha.
Mas isso ainda o deixou mais enfurecido, porque seria certo sinal de terem fugido os dois, posto o que mandou o exército à procura dos fugitivos por todo o reino, e enquanto eles procuram, vamos nós dormir, que são horas. José Pacheco protestou. Nunca se ouviu história assim em bocadinhos. E Manuel Milho emendou. Cada dia é um bocado de história. Ninguém a pode contar toda. E Baltazar ia pensando. Quem havia de gostar deste Manuel Milho era o padre Bartolomeu Lourenço. Ao outro dia, que foi domingo, houve missa e sermão. Para ser ouvido com mais proveito, pregou o frade de cima do carro, tão airoso como se estivesse de púlpito, e não se dava conta o imprudente de que cometia a maior das profanações, com as sandálias ofendendo esta pedra de Ara, que o é por lhe ter sido sacrificado sangue inocente, o sangue do homem de chaleiros que tinha filhos e mulher, o que ficou sem o pé em Pero Pinheiro, ainda o préstito não saíra, e os bois, não devemos esquecer os bois, pelo menos não vão esquecê-los tão cedo os moradores que foram à carniça e que hoje mesmo, domingo, fazem refeição melhorada. Pregou o frade e disse, como dizem todos, amados filhos, dos altos céus nos vê Nossa Senhora e o seu divino Filho. Dos altos céus nos contempla também o nosso Padre Santo António. Por amor de quem levamos esta pedra à vila de Mafra. É certo que pesada, mas muito mais pesados são os vossos pecados. E contudo, andais com eles no coração como se vos não carregassem. Por isso deveis tomar esta transportação como penitência e também amorosa oferta, singular penitência, oferta estranha, pois não só vos-las pagam com o salário do contrato, como também vos-las remunerará a indulgência do céu. Porque em verdade vos digo que levar esta pedra à Mafra é obra tão santa como foi a dos antigos cruzados quando partiram a libertar os santos lugares. Sabei que todos quantos lá morreram gozam hoje da vida eterna, e juntamente com eles, contemplando a face do Senhor, já lá está aquele vosso companheiro que morreu anteontem. Precioso sucesso que foi ter sido a sua morte a uma sexta-feira. Sem dúvida morreu sem confissão. Não houve tempo de chegar-lhe um confessor à cabeceira. Já estava morto quando fostes por ele. Mas salvou ser cruzado nesta cruzada, como salvos estão os que em Mafra têm morrido nas enfermarias ou se despenharam das paredes, exceto aqueles irremediáveis pecadores que foram levados por vergonhosas doenças. E é tanta a misericórdia do céu que se abrem as portas do paraíso até àqueles que morrem de facadas. Nessas brigas em que sempre andais metidos, nunca se viu gente tão crente e tão desordeira. Mas vá lá, que a obra vai continuando. Deus nos dê a nós paciência, a vós força e a El Rei dinheiro para a levar a termo. Que muito necessário é este convento para fortalecimento da ordem e alargado triunfo da fé. Amém. Acabou-se o sermão, baixou o frade à terra e, como era domingo, dia de guarda e santificado, não havia mais que fazer. Uns foram confessar-se, outros comungaram, não todos, nem seria bastante a reserva de sagradas partículas, salvo se desse ali o milagre da multiplicação das hóstias, caso não verificado. Para ao fim da tarde armou-se uma zaragata entre 5 cruzados desta cruzada, episódio que passa sem mais envolvido relato, não passou de murros e algum sangue do nariz. Tivessem morrido, que iam logo direitos ao paraíso. Nessa noite contou Manuel Milho o fim da história. Perguntaram-lhe 7 sóis se os soldados do rei sempre tinham conseguido apanhar a rainha e o ermitão, e ele respondeu: não apanharam. Correram ao reino de ponta a ponta, buscaram casa por casa e não os encontraram. E tendo dito isto, calou-se. Perguntou José Pequeno: e então, é isso história que se anda a contar há quase uma semana? E Manuel Milho respondeu: o ermitão deixou de ser ermitão. A rainha deixou de ser rainha, mas não se averiguou se o ermitão chegou a fazer-se homem e se a rainha chegou a fazer-se mulher. Eu, por mim, acho que não foram capazes. Senão, tinha-se dado por isso. Quando uma coisa dessas um dia acontecer, não passará sem dar um grande sinal. Mas estes não. Foi o caso há tantos anos que já não podem estar vivos, nem um nem outro, e com a morte sempre se acabam as histórias. Baltazar bateu com o gancho de ferro numa pedra solta. José Pequeno esfregou o queixo áspero da barba e perguntou:
como é que um boeiro se faz homem? E Manuel Milho respondeu: não sei. Sete Sóis atirou o calhau para a fogueira e disse: talvez voando. Dormiram ainda outra noite no caminho. Entre Pero Pinheiro e Mafra gastaram 8 dias completos. Quando entraram no terreiro, foi como se estivessem chegando de uma guerra perdida, sujos, farrapados, sem riquezas. Toda a gente se admirava com o tamanho desmedido da pedra, tão grande. Mas Baltazar murmurou, olhando a basílica, tão pequena. Tão pequena comparado com o esforço do homem. O que vimos nós aqui foi essa viagem épica da grande pedra durante 8 dias e os esforços e mortes que envolveu todo esse processo de alto risco e que esses homens esquecidos pela história, foram aqui bem lembrados. Também lembrar aqui mencionar a história de Manuel Milho, que vai contando como se fosse nas Mil e Uma Noites, que vai contando parte da sua história noite a noite. E o ponto dessa história é o que é ser homem e o que é ser uma mulher, para além dos seus papéis sociais, para além de desempenhar a ideia e a função de ser rainha ou ser ermitão. O que somos nós, para além dessas representações, para além dessas personas? A resposta de Manuel Milho é não sei. A resposta de Baltazar é o homem ou uma mulher, talvez o é, ou talvez se faça voando, isto é, assim interpreto, sonhando, enquanto o sonho se mantiver, se conservar no coração de todos os homens e mulheres, talvez ainda haja algum sentido, talvez ainda haja mais uma dupla força, mais um acrescento para continuar vivendo com uma imensa alegria e com uma imensa vontade. Talvez seja isto, sonhando, o tal sonho diurno, o tal sonho de olhos abertos. Ora, não pode também deixar de ser mencionado isto. Tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo se atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes das vidas, portanto as serem ao menos deixemos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação, não esquecer. Só para isso escrevemos torná-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende, Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, como já o havíamos lido. Isto é importante, não fazer esquecer quem realmente ergueu esse monumento. Foram estes homens, não foi El Rei que mandou fazer. E que, injustiça das injustiças, foi o nome de El Rei que ficou conhecido por também associação a esta grande obra. A pedra que será a varanda de seu nome Benedictione. Uma pedra se importará de 31 toneladas.
400 bois e 600 homens para esta jornada épica. Uma última referência e menção é isto de não esquecer aqueles que realmente fizeram e fizeram acontecer. Reparem, é só uma pedra e aos visitantes antes de passarem à outra sala. É aqui, suponho eu, e não parece que esteja longe da verdade, é pôr-se Saramago na atualidade na visita ao convento de Mafra. E é como se havia dito que seria só uma pedra. Aqueles que visitam apontar, isto aqui é só apenas uma pedra, que é a varanda. Mas é preciso não esquecer, que é uma pedra só. Por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral, com suas formas nacionais e particulares, como esta de afirmar nos compêndios e histórias. Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei Dom João V por um voto que fez se lhes nascesse um filho. Vão aqui 600 homens que não fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se lixam, com perdão da anacrónica voz. Pergunto, e esta aqui é a pergunta: deve-se a construção a quem? Ao rei que mandou fazer ou aos trabalhadores que a construíram e a fizeram? Esta é a pergunta, e aqui no romance a resposta é clara: foram os homens. Os homens esquecidos. Aqui, portanto, quem a visitasse e dissesse: a sua majestade, é só uma pedra. Bom, continuemos. A obra que é tão pequena para o trabalho de todos os homens. Devemos ainda de ler mais este capítulo. 20. Desde que a máquina voadora descera no monte junto, contavam-se por 6, ou eram 7, as vezes que Baltazar Sete Sóis metera pés ao caminho para ver e remediar, quanto podia, os estragos que o tempo ia causando ali à descoberta, apesar da proteção do mato e dos silvados. Quando deu porque se enferrujavam as lâminas de ferro, levou uma panela de sebo e untou-as cuidadosamente, renovando a operação de cada vez que lá voltava. Também se habituara a transportar às costas um molho de vimes que cortava numa terra meio alagadiça que lhe ficava em viagem, e com eles remendava as falhas e os rasgões do entrançado, nem sempre da causa natural, como quando encontrara dentro da carcaça da passarola uma toca com 6 raposinhos. Matou-os como se fossem coelhos, dando-lhes com o gancho no alto da cabeça, e depois atirou-os para longe, uns aqui, outros além, ao acaso. E o pai e a mãe dariam com os filhos mortos, cheirariam o sangue. O mais certo era nunca mais tornarem àquele lugar. Durante a noite ouviu-lhes o regougo, tinham-lhe sentido o rasto. Quando encontraram os cadáveres fizeram alarido, coitados, e como não sabiam contar, ou sabendo não tinham a certeza de estarem mortos, todos os filhotes aproximaram-se do que tinha sido fojo seu, e era máquina de voar alheia, ainda que pousada prudentemente, se vieram chegando medrosos o cheiro do homem, e enfim farejaram outra vez o derramado sangue do seu sangue e recuaram de pelo iriçado a rosnar. Não apareceram mais. Porém, o remate do caso poderia ter sido diferente se, em vez de ser conto de raposas, fosse história de lobos. E por assim pensar é que Sete Sóis, a partir desse dia, levava consigo a espada, já basto comida de ferrugem no fio, mas ainda muito capaz de degolar lobo e loba. Ia sempre sozinho. Sozinho está pensando que novamente irá, mas hoje Belimunda diz-lhe: em 3 anos, é a primeira vez. Vou também. E ele estranhou. A jornada é comprida, vais-te cansar. Quero conhecer o caminho.
que alguma vez tiver de lá ir sem ti. Era uma boa razão. Ainda que Baltazar não esquecesse a probabilidade do lobo. Aconteça o que acontecer, não vais nunca sozinha. Os caminhos são ruins, o sítio ermo, se ainda te lembras, e não estás livre de que te assaltem feras. E Blimunda respondeu: jamais se diga aconteça o que acontecer, porque sempre podem primeiro acontecer coisas com que não contávamos quando dissemos aconteça o que acontecer. Pois sim, até parece o Manuel Milho falar. Quem é esse Manuel Milho? Andava comigo na obra, mas resolveu voltar para a terra. Disse que antes queria morrer afogado numa cheia do Tejo que ficar esborrachado debaixo de uma pedra de Mafra. Que ao contrário do que se costuma dizer, a morte não é toda igual. O que é igual é estar morto. E assim, ia para a sua terra, onde as pedras são pequenas e poucas, e é doce a água. Não quis Baltazar sujeitar Blimunda à grande caminhada a pé, por isso foi alugar um burro e, feitas as despedidas, lá seguiram, deixando sem resposta às perguntas de Inês Antónia e do cunhado. Onde é que vão? Por causa dessa viagem, perdes 2 jornais. E se acontecer alguma fatalidade, não sabemos para onde vamos, para onde havemos de avisar. Provavelmente a fatalidade de que falava Inês Antónia era a morte de João Francisco, que lhe andava a rondar a porta. Dava um passo para entrar, arrependia-se. Talvez intimidasse o silêncio do velho, como se há de dizer a um homem: vem comigo. Se ele não pergunta nem responde, apenas olha, com um olhar assim até a morte se acobarda. Não sabe Inês Antónia, não sabe Álvaro Diogo, o filho deles. Está na idade de só querer saber de si próprio, que a João Francisco foi Baltazar dizer aonde iam. Meu pai, vou com Blimunda à Serra do Barreguto, ao Monte Junto, ver como está a máquina em que voamos de Lisboa. Lembra-se? Quando aí se disse que o Espírito Santo tinha passado pelos ares por cima da obra? Não foi Espírito Santo nenhum, fomos nós. Com o padre Bartolomeu Lourenço, lembra-se? Aquele padre que esteve cá em casa quando a mãe ainda era viva e ela quis matar o galo, mas ele não deixou. Que muito melhor que comer o galo era ouvi-lo cantar. Nem seria coisa que se fizesse às galinhas. Ouviu estas recordações João Francisco e ele, que costumava não falar, disse: lembro-me de tudo. E tu? Vai descansado que eu ainda não estou para morrer. Quando chegar a ocasião serei contigo onde estiveres. Mas o pai acredita que eu voei? É quando somos velhos que as coisas que estão para vir começam a acontecer. E uma razão de ser assim é que já somos capazes de acreditar naquilo de que duvidávamos. E mesmo não podendo acreditar que tenha sido, acreditamos que será. Eu voei, pai. Filho, eu acredito. Toque, 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 lindo borriquito. Deste não o diria o verso, que tem, o verso não poucas mataduras debaixo do albardão, mas que a minha contente o asno, a carga é leve e faz-se ligeira. Onde já vai a esbelteza aérea de Blimunda? 16 anos passaram desde que a vimos pela primeira vez, mas desta maturidade se fariam admiráveis mocidades. Não há nada que conserve tanta juventude como guardar um segredo. Chegaram ao alagadiço. Baltazar cortou um molho de vimes. Entretanto colhia Blimunda lírios de água. Com eles teceu uma capela que enfiou nas orelhas do burro, e como ficou gracioso, nunca tal festa lhe haviam feito. Parece isto um episódio da Arcádia. O pastor, ainda que manco, a zagala, guardadora de vontades, o asno, que em geral não entra em histórias destas, mas agora veio alugado, porque não quis o pastor que se cansasse a zagala. E quem achar que isto é aluguer comum, é porque não sabe como tantas vezes andam contrariados os burros, com erradas cargas, por isso lhes crescem as mataduras e atormentam as matações. Enfeixados e atados os vimes, aumentou a carga, mas quem de gosto carrega não cansa. Menos ainda se Blimunda resolve descer do burro e seguir a pé. São 3 que vão a passeio, um leva as flores, os outros acompanham. O tempo é de primavera.
Cobre-se o campo de brancos malmequeres rasteirinhos, para atalhar caminho cortam os viajantes pelo meio deles. Rufam as duras cabeças das flores nos pés descalços de Baltazar e Belimunda. Têm um e outro sapatos ou botas, mas vão guardados no alforje para quando o caminho for de pedras. E do chão sobe um cheiro acre, é a seiva do malmequer, perfume do mundo no primeiro dia, antes de Deus ter inventado a rosa. Está um lindo tempo para ir ver uma máquina de voar. Passaram no céu grandes nuvens brancas. Que bom seria levantar-se a passarola uma vez mais que fosse, subir pelos ares fora, rodear aqueles castelos suspensos, ou usar o que aves não ousam, é entrar por eles gloriosamente, tremer de medo e de frio e depois sair para o azul e para o sol, ver a terra formosa e dizer: terra, que bela é Belimunda. Mas este caminho é pedestre, Belimunda menos bela. Até o burro deixou cair os lírios, mortos, murchos de sede. Vamos sentar-nos aqui a comer o duro pão do mundo. Comemos e seguimos logo, que ainda temos muito que andar. Vai Belimunda tomando nota do caminho da sua memória. Aquele monte, aquela mata, 4 pedras alinhadas, 6 colinas em redondo, as vilas, como se chamam, foi Cutsal e Gradil, Cadriceira e Furadouro, Marciana e Penafirme. Tanto andamos que chegamos. Monte junto, passarola. Era assim nos contos antigos. Dizia-se uma palavra secreta e diante da gruta maravilhosa levantava-se um bosque de carvalhos, impenetrável para quem não soubesse a outra palavra mágica, aquela que poria no lugar do bosque um rio e no rio uma barca com seus remos. Neste lugar também foram ditas palavras: se tenho de morrer numa fogueira, fosse ao menos esta. Disse-as louco o padre Bartolomeu Lourenço: porventura serão estes silvados o bosque de carvalhos, este mato florido, os remos e o rio, será a barca a ave magoada. Que palavra se dirá que dê sentido a isto? Tirou-se a albarda ao burro, deitou-se-lhe uma peia às mãos para que não se afastasse demais, e agora coma do que puder e quiser. Se alguma escolha pode encontrar-se no simples possível, e entretanto foi Baltazar desimpedir a passagem que através das silvas leva à protegida máquina. É um trabalho de todas as vezes feito, porém, mal ele vira costas, avançam os rebentos, os enleios. Muito custa defender aqui um espaço de passagem, um túnel por dentro e ao redor. Sem ele, como se restaurariam os entrançados de vinas, como se amparariam as asas que o tempo afrouxou. A ereta cabeça se descai, a sustentação da cauda, a afinação dos lemes. É verdade que estamos, nós e a máquina, caídos no chão, mas preparados. Labrou Baltazar por muito tempo, ferindo as mãos nos espinhos, e depois que ficou fácil o acesso, chamou Belimunda. Mesmo assim, ela teve de avançar rastejando sobre os joelhos. Enfim chegou. Estavam imersos numa sombra verde, translúcida, talvez por causa dos braços mais novos que passavam por cima da vela negra sem a esconderem. Tenras folhas que ainda deixavam coar a luz, e sobre esta cúpula outra de silêncio, e sobre o silêncio uma abóbada de luz azul, apercebida em pedaços, rasgões, confidências. Subindo pela asa que se apoiava no chão, chegava-se ao convés da máquina. Lá estavam o sol e a lua numa tábua inscritos. Nenhum outro sinal se lhes juntara. Era como se não houvesse mais ninguém neste mundo. Em alguns lugares o soalho apodrecera. Outra vez teria Baltazar de trazer algum tabuado da obra do convento, sarrafos desprezados dos andaimes. De nada valeria cuidar das lamelas de ferro e do cesto exterior, se debaixo dos pés se esboroavam as madeiras. Luziam mortiças as bolas de âmbar sob a sombra da vela, como olhos que não pudessem fechar-se ou resistissem ao sono para não perderem a hora da partida. Mas há em tudo isto um ar de abandono. As folhas mortas escurecem na água que impulsou e ainda resiste aos primeiros calores. Se não fosse a constância de Baltazar, encontraríamos aqui uma triste ruína, os ossos de um pássaro morto. Só as esferas fabricadas de misteriosa liga brilham como no primeiro dia, foscas mas luminosas, nítidas as nervuras, precisos os encaixes. Não se acreditaria que estão aqui vai para 4 anos. Belimunda aproximou-se de uma delas, pôs-lhe a mão em cima. Não estava quente, não estava fria. Foi como se tivesse juntado as duas mãos. Não sente frio, não sente calor, apenas que ambas estão vivas.
Ainda aqui dentro viverão as vontades, de certeza que não saíram. Se vejo inteiras as esferas, incorrupto o metal, coitadas delas, fechadas há tanto tempo à espera de quê? Baltazar já estava trabalhando em baixo. Ouviu uma parte qualquer da pergunta ou adivinhou-a. Se as vontades saíram das esferas, a máquina não serve para nada, nem valia a pena cá voltar. E Belimunda disse: amanhã o saberei. Trabalharam ambos até ao pôr do sol. Com ramos de arbustos, Belimunda fez uma vassoura para varrer as folhas e os detritos. Depois ajudou Baltazar a substituir os vimos partidos, a untar com sebo as lamelas. Cozeu, seu trabalho de mulher, a vela que se esgarçava em 2 lugares, como Baltazar fizera outras vezes seu trabalho de soldado, e agora rematava cobrindo de breu a superfície restaurada. Fez-se entretanto noite. Baltazar foi despiar o burro para que o coitado não ficasse por ali tão incomodamente. Incomodamente. Baltazar foi despiar o burro para que o coitado não ficasse por ali tão incomodamente travado e prendeu-o perto da máquina. Daria sinal se viesse bicho. Já antes tinha inspecionado o interior da passarola, descendo por uma abertura do convés, escotilha desta nave aérea, ou aeronave, nome falsamente formável no futuro, quando for preciso. Não havia sinais de vida, nem uma cobra, nem a simples lagartixa que em todo o oculto corre, de aranhas nem fio de teia que moscas ali viriam. Era como o dentro de um ovo, a casca dele, o silêncio que lá está. Ali se deitaram numa cama de folhagem, servindo as próprias roupas despidas de abrigo e enxerga. Em profunda escuridão se procuraram nus, sôfrego entrou ele nela. Ela o recebeu ansiosa. Depois a sofreguidão dela, a ânsia dele, enfim os corpos encontrados, os movimentos, a voz que vem do ser profundo. É aquele que não tem voz. O grito nascido, prolongado, interrompido, o soluço seco, a lágrima inesperada e a máquina a tremer e a vibrar. Porventura não está já na terra. Rasgou a cortina de silvas e enleios, pairou na alta noite entre as nuvens. Belimunda, Baltazar, pesa o corpo dele sobre o dela e ambos pesam sobre a terra. Afinal estão aqui, foram e voltaram. Quando a primeira luz do dia começou a coar por entre os vimos, Belimunda, desviando os olhos de Baltazar, levantou-se devagarinho, nua, como dormira, e passou pela escotilha. Arrepiou-se ao ar frio da manhã, arrepiou-a talvez mais a já quase esquecida visão de um mundo feito de transparências sucessivas. Por trás da amorada da máquina, a rede dos silvados e das trepadeiras, o vulto irreal do burro e, através dele, matos e árvores que pareciam flutuar. Enfim, a mais sólida espessura do monte próximo. Se ali não estivesse, veríamos os peixes do mar distante. Belimunda aproximou-se de uma das esferas e olhou. Lá dentro, circularmente, movia-se uma sombra, como um turbilhão de vento visto a grande distância. Na outra esfera havia uma sombra igual. Belimunda tornou a descer pela escotilha, mergulhou na penumbra do ovo, procurou entre as roupas o seu bocado de pão. Baltazar não acordara. Tinha o braço esquerdo meio oculto pela folhagem. À vista, homem inteiro. Belimunda adormeceu outra vez. Era dia claro quando sentiu que despertava com o contacto instante de Baltazar. Antes de abrir os olhos, disse: podes vir, já comi o pão. E então Baltazar entrou nela sem medo, porque ela não entraria nele. Assim fora prometido. Quando saíram do interior da máquina e se vestiam, Baltazar perguntou: foste ver as vontades? Fui, respondeu ela. E estão lá? Estão. Às vezes penso que devíamos abrir as esferas e deixá-las ir. Se deixarmos ir, será o mesmo que se não tivesse acontecido nada. Será como se não tivéssemos nascido, nem tu, nem eu, nem o padre Bartolomeu Lourenço. Continuam a parecer-se com nuvens fechadas. São nuvens fechadas. Pelo meio da manhã, acabaram o trabalho. Mais por a terem cuidado homem e mulher do que por terem sido 2 os cuidadores. A máquina parecia renovada, tão esperta como no seu primeiro voo. Puxando e enredando ramagens do silvado, Baltazar tapou a passagem da entrada. Afinal de contas, isto é mesmo um conto de fadas.
Diante da gruta está um bosque de carvalhos. Se o que vemos não é antes um rio sem barca nem remos, só do alto se veria o singular teto negro da gruta. Só uma passarola que passasse lá em cima, mas a única que no mundo existe está aqui derrubada. E as aves comuns, as que Deus fez ou mandou fazer, passam e tornam a passar, olham e tornam a olhar e não entendem. Também o burro não sabe ao que veio, besta alugada vai aonde o levam, carrega quanto lhe ponham no lombo. Todas as viagens se equivalem para ele, mas todas as da sua vida fossem como esta, que o mais do caminho veio escoteiro, delírios nas orelhas, algum dia havia de ser a primavera dos burros. Desceram a serra, tomaram por prudência outros caminhos, lapaduços e val bem feito, sempre descendo, e porque quanto mais entre gente, menos dariam nas vistas, ladearam por Torres Vedras, depois para o sul, Ribeira de Pedrulhos, se não houvesse tristeza nem miséria, se em todo o lugar corressem águas sobre as pedras, se cantassem aves, a vida podia ser apenas estar sentado na erva. Seguraram mal me quer e não lhe arrancar as pétalas, por serem já sabidas as respostas ou por serem estas de tão pouca importância que descobri-las não valeria a vida de uma flor. Há também outros simples e rústicos prazeres, como lavarem Baltazar e Belimunda os pés na água, ela levantando as saias até à curva da perna, melhor será que as deixa, porque para cada ninfa que se venha há sempre um fauno espreitando, e este está perto e arremete. Belimunda foge da água rindo, e ele agarra pela cintura. Ambos caem, qual de baixo, qual de cima, nem parecem pessoas deste século. O burro levanta a cabeça, fitando as orelhas compridas, mas não vê o que nós vemos, apenas um remexer de sombras, as árvores cinzentas, o mundo de cada um é os olhos que tem. Baltazar levanta Belimunda ao colo e vai sentá-la ao albardão. Ah, burro, toque, toque! É hora da tardinha. Não corre vento, nem brisa, nem garagem. Sente a pele o suspiro do ar como outra pele. Não se encontra diferença alguma entre Baltazar e o mundo, entre o mundo e Belimunda. Que diferença haveria? Em Mafra é noite quando chegam. Ardem fogueiras no alto da vela. Se as chamas se alongam e alargam, vêem-se as paredes da basílica irregulares, os nichos vazios, os andaimes, os buracos negros das janelas. Mais ruína que construção nova. É sempre assim quando se ausenta o trabalho dos homens. Fatigosos dias, mal dormidas noites, por estes barracões repousam os operários, passam de 20 mil acomodados em beliches toscos, para muitos, em todo o caso, melhor cama que em nenhuma das suas casas. Só a esteira no chão, o dormir vestido, a capa por inteiro agasalho, ao menos em tempo de frio, se aquecem aqui os corpos uns aos outros. Pior é quando vem o calor, com o bichedo de pulga e percevejo a chupar o sangue, e também o piolho da cabeça, o outro do corpo, os torturantes pruridos, e o comichar do sexo, o engurgitamento dos humores, as descargas seminais do sonho, o vizinho de beliche resfolgando. Se não há mulheres, que faremos? É certo que há mulheres, porém não chegam a todos. Os mais afortunados são os da primitiva, os que se juntaram com viúvas e abandonadas, mas Mafra é terra pequena. Em pouco tempo não ficou mulher devoluta. Agora a preocupação dos homens é defenderem de tentações e assaltos o seu jardim, ainda que de poucos ou nenhuns encantos. Algumas facadas têm sido trocadas por razões desta qualidade. Em caso de morte, vem o corregedor do crime, vêm os quadrilheiros, se preciso a tropa ajuda, vai o matador para a prisão, posto que, de duas uma, se o criminoso foi o homem da mulher, em pouco tempo tem sucessor. Se da mulher era o homem morto, em menos tempo ainda sucessor tem. E os outros? Que fazem os outros? Esses rondam por estas ruas sempre lamacentas das águas despejadas. Vão a certos becos onde as casas são também de tábuas, talvez construídas pela previdência da vedoria, que não ignora o que são precisões de homem. Talvez pela usura de um empreiteiro de bordéis. Quem fez a casa vendeu. Quem a comprou alugou. Quem alugou alugou-se. Mais afortunado foi o burro que Baltazar e Belimunda levaram. A ele puseram-lhe lírios de água na cabeça. A estas mulheres, por trás das suas meias portas, ninguém leva flores, apenas um sexo impaciente que às escuras entrou e saiu, quantas vezes trazendo consigo o princípio da podridão,
o gálico, e então gemem os pobres tão desgraçados como as desgraçadas que os contaminaram. Escorre o pus pelas pernas abaixo em intermino fluxo. Não é doença que os cirurgiões admitam nas enfermarias. O remédio, se o for, é aplicar nas partes o sumo da consólida, milagrosa e já referida planta que dá para tudo e não cura nada. Vieram para aqui rapagões que hoje, passado 3 ou 4 anos, estão podres dos pés à cabeça. Vieram limpas mulheres que mal acabaram de morrer, tiveram de ser enterradas fundo porque se desfaziam em trampa, envenenavam o ar. No dia seguinte a casa tem nova inquilina. A enxerga é a mesma. Os trapos nem foram lavados. Um homem bate à porta e entra. Não há perguntas a fazer nem respostas a dar. O preço é conhecido. Desaperta-se ele. Ela levanta as saias. Gemeu ele o seu gozo. Ela não precisa fingir. Estamos entre gente séria. Passam de largo os frades do hospício. Por aparência de virtude, não tínhamos dó destes, que jamais se viu congregação tão conhecedora de como se alternam e compensam as mortificações e as consolações. Vão de olhos baixos, chocalhando as camândulas, as do rosário que levam à cintura, as do troço que ocultamente dão a rezar às confitentes, e se algum cilício de crina lhes cinge os rins ou de puas em caso extravagante, podemos apostar que a eles os não cingem os rins siliciosamente. Isto se devendo ler com muita atenção para que não escape ao entendimento. Se não acodem a outras obras e obrigações, vão assistir às dolências do hospital, a soprar e chegar o caldo, a encarreirar os moribundos, que dias há de se finarem 2 e 3, sem que lhes valham os santos da invocação das enfermarias, a saber, São Cosme e São Damião, padrões. São Cosme e São Damião, padrões dos médicos. Santo António, tão capaz de colar ossos como de remendar bilhas. São Francisco, por saber de estigmas. São José, para carpinteirar muletas. São Sebastião, porque muito resiste à morte. São Francisco Xavier, por ser entendido em medicinas orientais. Jesus, Maria José, a Sagrada Família, porém em tudo apartada a relé das pessoas de distinção e dos oficiais militares, que esses têm enfermaria à parte. E por esta desigualdade, sabendo os frades de onde lhes vem o convento, se podem avaliar as diferenças de tratamento e extrema-unção. Atire-lhes a segunda pedra quem não caiu nunca em pecados afins. O mesmo Cristo favoreceu a Pedro e amimou a João, e eram 12 os apóstolos. Um dia se averiguará que Judas traiu por ciúme e abandono. Em uma hora destas morreu João Francisco Sete Sóis. Esperou que o filho descesse da obra. Primeiro entrara Álvaro Diogo, que tinha pressa de comer e voltar para o telheiro da pedraria. Estava desfazendo pão na sopa quando Baltazar entrou. Boas noites, a sua bênção. Meu pai parecia esta noite igual às outras noites. Só faltava o mais novo da família, que é sempre o último a aparecer. Talvez que já se vá demorando pelas ruas das mulheres às escondidas, como se arranjará para pagar o que deve, se tem de entregar ao pai o jornal inteiro, sem quebra de R$1. E é Álvaro Diogo quem, justamente, está perguntando: ainda não chegou o Gabriel? Imagine-se, há tantos anos que conhecemos o moço e só agora lhe ouvimos o nome. Foi preciso ter-se feito um homem. E Inês Antónia responde, encobridora: não tarda aí. É uma noite igual às outras. São as mesmas palavras e ninguém repara no espanto que apareceu na cara de João Francisco, sentado ao pé da lareira, apesar do calor que faz. Nem Belimunda, distraída com Baltazar que entrou, deu as boas noites ao pai e pediu-lhe a bênção, sem reparar se ele lhe a dava. Quando se é filho durante muitos anos, cai-se nestas desatenções. Foi assim. A sua bênção, meu pai. E o velho levanta devagar a mão. O devagar de quem só para isso ainda tem forças. É o seu último gesto, não concluído, não rematando. Caiu a mão junto da outra sobre as dobras da capa, e quando Baltazar enfim se volta para o pai, vai receber a bênção, vê-o apoiado à parede com as mãos abertas, a cabeça derrubada para o peito. Está doente?
É uma pergunta escusada. Não faltariam agora assombros se João Francisco respondesse: estou morto. E esta seria a maior das verdades ditas. Choraram-se as naturais lágrimas. Álvaro Diogo não foi trabalhar e quando Gabriel entrou em casa não teve mais remédio que mostrar-se triste. Ele que tão contente vinha do paraíso. Oxalá o não queime o inferno entre as pernas. João Francisco Mateus deixou um quintal e uma casa velha. Tinha um cerrado no alto da vela. Levou anos a limpá-lo de pedras até que a enxada pudesse cavar em terra fofa. Não valeu a pena. As pedras já lá estão outra vez. Afinal, para que venha um homem a este mundo? Vimos então aqui, neste capítulo, no 20º capítulo, vimos então que Baltazar e Blimunda pela primeira vez em 3 anos, foi com Baltazar visitar, arranjar a máquina voadora, a passarola, ao Monte Junto. E lá, uma passagem muito bonita, é onde lá fazem amor e onde lá brincam perto do rio. É muito bonito, é muito bonito. Não é só a dor aqui que nós temos neste. Se antes vimos a dor e a força e a resistência, claro, aqui também vemos o amor e o cuidado e o afeto. É tão bonito. As vontades ainda lá estão nas esferas de âmbar, ainda lá estão. E depois então aqui no final vimos o quê? Vimos a falar então aqui dos operários, que são mais de 20 mil operários na construção do convento de Mafra. Agora, naturalmente foram aumentando, não é? E aqui se fala, obviamente, de alguns que têm mulheres, e quando as mulheres ficam viúvas, facilmente terão outro homem, porque são tantos e tão poucas mulheres na vila de Mafra, assim o conta o José Saramago. Mas também aqui faz um apontamento bastante, bastante frio, porque também não haveria outro modo de o ser, daqueles que vão a essas casas satisfazer-se sexualmente, portanto aos bordéis. E aqui, reparem nesta passagem, a estas mulheres, nas casas dos bordéis, apenas por trás das suas meias portas ninguém leva flor. Apenas um sexo impaciente que às escuras entrou e saiu, quantas vezes trazendo consigo o princípio da podridão, o gálico, e então gemem os pobres tão desgraçados como as desgraçadas que os contaminaram. Escorre o pus pelas pernas abaixo em término fluxo. Não é doença que os cirurgiões admitam nas enfermarias. E isto aqui depois nós vimos a morte de João Francisco Sete Sóis, pai de Baltazar, e de Inês Antónia, sua irmã. E o seu último gesto é a bênção a Baltazar, que não fica em suspenso. Esse gesto fica em suspenso e então o pai morre. E conhecemos aqui pela primeira vez o nome de Gabriel, a criança, o filho de Álvaro Diogo e de Inês Antónia, irmã de Baltazar, que foi preciso fazer-se homem para ter um nome, para nós conhecermos esse nome. E bom, e o que deixa o João Francisco, em termos de propriedade, um quintal e uma casa velha e um cerrado no alto da vela, que procurou-se então depois limpá-lo, contudo não valeu a pena. As pedras já lá estão outra vez. A pergunta inevitável: afinal, para que venha um homem a este mundo em que tudo aquilo que faz a natureza volta a desfazer, volta a impor a sua ordem? Bem faz lembrar o mito de Sísifo. Assim estamos. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Assim foi pré-gravado por problemas de internet, mas cá está cumprido. Beijos e abraços. Vemo-nos amanhã.